Quer atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659 2385 para mais informações. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. Patrocínio doutora Rosângela Montenegro, especialista em nefrologia. Marque sua consulta pelo 3422-8747 ou na Doutor Quintana 22 no Centro Clínico Zoc. A Sociedade de Medicina de Alegrete apresenta o Espaço Mais Saúde, trazendo até você entrevista e temas relacionados à sua saúde e bem-estar. Continuamos com a segunda parte do nosso programa. Estamos agora com a doutora Rosane Guerra Brum, odontopediatra, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que, como todos os assuntos que envolvem a pediatria, me envolvem muito, que é os cuidados com a saúde oral das nossas crianças. Rosane, seja bem-vinda. Gostaria que tu te apresentasse. Todo mundo já conhece a Rosane, né? Mas acho que é importante a gente apresentar para a nossa comunidade. Boa tarde a todos e obrigada pelo convite para a gente poder conversar sobre um assunto que é super importante e algumas orientações, e a gente vai tentar ser o mais claro possível para que vocês possam entender e praticar o que a gente gostaria. Rosane, eu acho que tudo em saúde oral começa com aleitamento materno, né? Com certeza. Que é uma bandeira que nós pediatras, vocês odontopediatras, levantam sempre, que é o bebê que recebe leite materno e de preferência exclusivo até os 6 meses, sim, tem uma diferença na sua saúde oral, né? Sim, com certeza. Na nossa área, a importância do aleitamento materno é que o bebê, quando ele faz o movimento de ordenha, ou seja, que ele mama no peito da mãe, ele exercita a musculatura que ele vai precisar mais tarde para a mastigação. Então, a gente considera o aleitamento materno uma pré-mastigação. E a criança que ela foi amamentada até os 6 meses, no mínimo até os 6 meses, é uma criança que ela vai se alimentar bem, ela vai conseguir ter uma ótima mastigação, vai conseguir uma respiração, que é importantíssimo para a nossa área também, para não acontecer deformidades, né, tanto da maxila como da mandíbula. Esse aleitamento, sem dúvida, é muito importante para o início, para o meio, para o fim, para a saúde geral da criança. E uma coisa importante, né, Rosane, a criança, isso a gente vê no dia a dia, na prática diária, a criança que recebe leite materno é uma criança que muitas vezes ela nem pega a chupeta. Eu fico encantada, elas gospem a chupeta fora. Eu digo para as mães assim, a orientação é: tu não oferece nos primeiros dias para não causar aquela confusão do bico com a chupeta. Sim. E aí, quando a mãe pensa lá, ao final da primeira semana, o bebê tá mamando super bem, ela vai botar, doutora, ele não pega. Exatamente. Ótimo. É o que a gente vê quando o bebê aprende a mamar bem o peito, né? Com certeza. Não, e na amamentação, como a gente diz, o que acontece? A criança que consegue mamar bem, que tem uma eficiência na amamentação, ele não sente vontade, não tem necessidade de chupar mais nada. Exatamente. Até o contrário, a criança cansa, né? Então, se acabou de sair do peito, ou está meio churuvingando por alguma dorzinha de barriga, tu dá a chupeta, eles não querem, porque aquilo foi cansativo. A amamentação para eles no início é uma coisa bem cansativa. Exatamente.
tem um gasto, né, calórico, sim, tudo, sim. e que a criança acaba se envolvendo. E outra coisa importante na nossa área, por exemplo, durante a amamentação a criança aprende a deglutir, a respirar, a toda a sincronia De todos juntos. de tudo junto, É. né? Então, a saúde da criança está dependendo desde o início ali, Exatamente. nessa eficiência e nesse aleitamento. E antes da gente pensar em botar essa criança para mamar, eu gostaria que tu colocasse um pouquinho a importância da consulta da gestante na prevenção da saúde oral da criança. Sim, sim. Bom, para nós essa consulta de gestante é importantíssima porque um dos motivos é porque tu vai orientar ela, inclusive passar algumas informações que vão ser úteis durante a gravidez e não só para depois. Então é durante a gestação, tipo, a partir do 4º mês, a criança começa a sentir os sabores dos alimentos que tu ingere, como é que seria o ideal da tua alimentação. Isso já vai formar aquele paladar daquela criança. Exatamente, tanto que, por exemplo, se a mãe não tem hábito de comer alguma coisa que ela não gosta, né? Vai ser difícil depois tu dar para a criança, porque uma que tu não vai comprar em casa. Exatamente. E isso outra, eu sempre falo. porque a criança não vai reconhecer o sabor. A criança nada mais é depois, na alimentação, o reconhecimento dos sabores que a mãe ingeriu. Perfeito. Né? Então aí a importância dessas consultas, não só das crianças, mas já fazendo prevenção durante a gestação. E em termos de visitas ao dentista, ao odontopediatra, porque assim como nós temos o pediatra que atende as crianças, nós temos o odontologista que atende as crianças, que é o odontopediatra. Sim. Quando deveria começar, quando a gente tem que fazer essa orientação, encaminhar os pais, que mesmo às vezes nem sair os dentinhos, a gente já está encaminhando para a orientação, né? Sim, eu sempre digo, ó, vai fazer a primeira consulta com o pediatra, saiu do hospital, tal e tal, depois do 1º mês, vai fazer a consulta com o pediatra, vai fazer com o odontopediatra. Por quê? Porque vai ter N orientações para este período inicial. Inclusive, a gente pode ajudar na posição de amamentação. Perfeito. Né? Vai poder ajudar a mãe que está com dor na mama, né? Tentar fazer alguma melhora na posição da amamentação. Se ela tem algum problema na mama, que é alguma ferida, tá machucada a mama, eu no consultório eu trabalho com o laser, eu posso melhorar essa mama, tirar a dor dessa mama para que ela consiga amamentar melhor. Perfeito. Né? Avalio também, se não foi avaliado no hospital, avalio também o freio lingual. Que tem uma interferência na amamentação. Exatamente, né? na qualidade, na eficiência da amamentação. Exatamente. E também a higiene oral, porque não é só quando saem os dentes que tem que fazer a higiene oral. Só que agora mudou um pouquinho. Então vamos ver sobre isso. Enquanto a mãe está oferecendo peito, enquanto a criança está sendo amamentada, não precisa da limpeza. Por quê? Beleza. Antigamente acreditava-se que o leite materno era cariogênico. Mas não é cariogênico. Perfeito. Não é mais cariogênico. Os leites, o único, aliás, que não é cariogênico, qualquer outra fórmula, ela é cariogênica. Então, por isso que a gente é uma outra visão. Uma outra... Bem atualizada. É uma outra coisa importantíssima para manter essa amamentação. Né? Dá outro leite para quê? Se tu tem leite, está sendo eficiente a tua quantidade de leite, né? A criança está mamando bem, só porque ela fez 6 meses, né? Claro, no início substitui uma alimentação por uma das mamadas. Exatamente, a gente vai fazer aos poucos. Depois do leite materno exclusivo 6 meses, a introdução alimentar dessa criança com uma fruta, um horário de fruta, um horário de papa, que é extremamente importante que se diga que a gente não faz mais sopa misturada, com certeza. Justamente por causa do paladar da criança, que tu tem até os 9 meses para apresentar tudo para ela. Então tu
Vai oferece reconhecer tudo sabores. separado para reconhecer sabores e desenvolver melhor esse paladar. Então são coisas que evoluem bastante, né? Sim, com certeza. E outra, a textura do alimento, ela vai reconhecer melhor. O tamanho, depois a gente orienta também o tamanho. Por exemplo, assim, quando é que a criança pode já comer a banana inteira, sem pelo menos cortar a menorzinha. Tudo isso é importante, porque, volto a dizer, a criança que foi amamentada, ela tem plenas condições de comer um alimento maior, que ela possa usar a língua para amassar, a gengiva para amassar. Perfeito. Entendeu? E vai se alimentar bem, não tem problema nenhum. Tem 2 dentinhos na boca, pode dar uma banana já inteira, já o mamão um pouco maior, que enche a boquinha da criança, para que ela sinta a necessidade dela fazer o amassamento, né? Que é um treino para mastigação quando tiver todos os dentes. E uma coisa, Rosane, assim, ó, que eu vejo muito no consultório, a gente sabe que a criança está na fase oral todo o primeiro ano, certeza. Né? Então, assim, ó, imediatamente, com 2, 3 meses, ela vai começar a levar tudo para a boca. A mão vai para a boca, ela tá sempre... E as mães têm uma angústia achando que aquilo já é dente, ou que aquilo ali, assim, ó, é coceira na gengiva. Então, eu acho que um ponto importante da gente esclarecer é que isso é fisiológico, isso é normal. A criança passa por essa fase, né? Inclusive, tem mães que ficam preocupadas que a criança começa a chupar o dedo, começa a chupar a mãozinha. Isso aí é natural, não quer dizer que ela vai crescer chupando o dedo, né? Então vou dar um bico para ela não ficar chupando o dedo. Ela vai crescer chupando o bico e o dedo. Exatamente. Né? Então é só para satisfazer ali um pouquinho daquela fase oral, não tem problema. Tem mordedor que tu pode substituir. Tem a cenourinha que tu bota geladinha na fase que tá nascendo os dentes, que tu pode dar para a criança chupar, apertar, fazer o que quiser. Exatamente. Então, nessa fase, às vezes até elas querem usar medicamentos, né? Não se usa mais também. Não se usa como se vê pedir. Eu sempre digo, olha, os odontopediatras são totalmente contra usar a medicação quando está na erupção de dentes, né? Sim, não se usa mais. Perfeito. E aquelas crianças que acabam aderindo à chupeta ou que por alguma necessidade, que às vezes é a realidade, precisam complementar o leite materno com a mamadeira. Sim. Orientação de bicos ortodônticos, de preferência? Não, de preferência nenhum tipo de bico. Sim, exatamente. A criança que foi amamentada, ela sai do peito, né? Inclusive quando ela é amamentada até os 6 meses, que depois ela começa a comer e começa a tomar água, essa maneira de dar água já é diferente. Ou tu dá num copo aberto, ou tu dá num copo 360. Tu não dá em nada que tenha bico, nem aqueles copos de transição que antigamente passava por copo de transição. Não. Passa direto do peito para o copo 360. Exatamente. Se a mãe vai trabalhar ou alguma coisa, né? Ou se tem ainda produção de leite, bastante produção de leite, tira e bota num copo 360 também. Perfeito. E dá para a criança. Perfeito. Outra coisa também, por exemplo, a partir do momento que a criança começa com outra alimentação que não seja somente o leite, aí começa a limpeza. E como é feita essa limpeza, Rosane? Olha, antigamente a gente colocava a dedeira, limpava com a dedeira, ou então era com uma gaze. Hoje em dia já vai direto para a escova. A dedeira é mais para massagear os rodetes gengivais, ali a gengiva, para uma erupção assim dos dentes mais tranquila. Tá certo, tá. E no momento em que começa a erupção de dentes, sim, a gente já começa essa escovação. Sim. E hoje com creme dental, né? Com creme dental, com flúor. 1.100 ppm até 1.500. Né? É isso. A gente sempre orienta para a mãe de maneira prática, assim, uma quantidade como se fosse um grãozinho de ervilha. Eu, na verdade, eu prefiro assim. Para não... Quando elas são bem pequenininhas e recém estão iniciando, eu prefiro assim.
Tu abre o creme dental, toca, só lambuza assim, bem pouquinho, não põe nada ali. Tá. Não aperta que seja um tamanho do grão de arroz, nada. do grão de ervilha. Não, abre a tampinha e só lambuza um pouquinho assim e pronto. Ah, viu? Olha aí, ó. Isso é extremamente importante, né? E até porque assim, Rosane, é super importante cuidar dos dentes de leite, né? Porque às vezes a gente escuta as mães dizerem assim, mãe, olha só, nós temos que cuidar, essa criança já não recebeu leite materno, essa criança usa a mamadeira, olha o risco de cárie. Então assim, ó, por que é importante a gente cuidar dos dentes de leite? Ah, mas vai trocar o dente depois, né? Isso são coisas que a gente ainda escuta. É uma cultura bastante antiga, mas é o seguinte, os dentes de leite, eles têm a mesma função de um dente permanente por um tempo. Só a única diferença é que é por um tempo. E outra, eles estão preparando a criança para o crescimento, ou seja, a criança que tem várias faltas de dentes de leite ou cáries, a mastigação dela não vai ser eficiente. Além da mastigação não ser eficiente, se ela tem cárie de um lado e aquele dente dói, ela vai mastigar de um lado só. E quando mastiga de um lado só, cresce de um lado só. Aí tem problemas ortodônticos, aí tem o problema de mordida cruzada, tem problema N coisas que aparecem devido a uma mastigação errada, só pela cárie, que era uma das coisas que a gente hoje em dia como é que eu vou dizer para vocês, é fácil de contornar. Tu fazer a escovação e principalmente a dieta. Pois é, isso aí. Quais os fatores de risco para cárie? Olha, não é como a maioria das pessoas que acham que o fator de risco para cárie é o açúcar. Não é somente o açúcar, né? Por exemplo, assim, todo o alimento que tu dá para a criança e que vai ficar grudado ali no dente da criança, ele vai causar cárie se não for limpo, né? Por exemplo, um suco de fruta natural sem açúcar vai causar cárie. Porque ele já tem açúcar, a própria transformação da fruta em suco, né? Exatamente. O leite, por exemplo, o leite de vaca ou as fórmulas. O leite de vaca, principalmente, ele fermenta, se transforma em ácido e agride o esmalte do dente. Aí aparece aquelas manchinhas brancas, é descalcificação do esmalte pelo leite, porque acho que é líquido, que não vai dar cárie. O leite materno realmente não dá, mas os outros todos têm risco de cárie. Então ali a gente consegue ter ideia, assim, ó, mais uma importância do aleitamento materno. Com certeza. É o único leite que não dá cárie, né? Eu sempre digo nos pacientes, na consulta pré-natal, eu sempre digo assim, ó, é o melhor leite que tem. Nenhuma indústria, a mais poderosa, conseguiu fazer um leite semelhante, porque ele tem uma fórmula diferenciada do início ao final da mamada, né? Sim, com ele certeza. É mais líquido para hidratar, tira a sede, depois a parte mais gordurosa para saciar. Sim, conforme o horário que tu amamenta, é o tipo de leite que a criança vai tomar. E não precisa tu dar água, tu não precisa dar nada para a criança. Então, assim, ó, e além de tudo, essa prevenção da saúde oral, que é o único leite que não dá cárie. E se tu mamar leite materno até os 6 meses, a chance de tu comer melhor, com certeza, tá bem comprovada, né, Rosane? Mastigação, tudo, é verdade. Exatamente. E quando a criança faz uso da mamadeira, né, a gente tem uma série de colocações, necessidade de tirar as mamadeiras noturnas, sim. Necessidade de orientar para que a criança não deite e mame deitada. Não associe mamar com dormir. Exatamente. É por isso que tem que ser assim cedo. A gente tem que conseguir passar cedo para a mãe essas informações. Aí entra a importância da consulta pré-natal. Com certeza. A gente que é pediatra já consegue ter muita adesão à consulta pré-natal. Eu sempre coloco para as mães assim, ó, é completamente diferente eu conversar contigo agora, nós vamos nos conhecer, nós vamos ver qual é a ideia que vocês têm do bebê que vai nascer, do que chegar correndo lá no momento do atendimento. E a parte do cuidado da saúde oral também entra todo nesse ponto, né? Com certeza.
E outra coisa assim, ó, tu tá numa fase, quando tu tá grávida, uma fase receptiva excelente, tu quer o melhor pro teu filho. Né? Então, quando tem mães assim, não sei o que, mas ele churuminga e eu dou a chupeta só um pouquinho. Eu digo, tudo bem, só um pouquinho, mas e será que tu vai conseguir manter essa chupeta só um pouquinho? Será que essa criança não vai ficar dependente dessa chupeta? Será que depois tu não vai ter trabalho para tirar, no sentido, às vezes, judiar? Chega uma mãe e diz assim, tu viu, doutora, mocinha e de bico, quer dizer, tu mesmo fica falando coisas que não se deve para tua filha, que foi um hábito que tu colocou para tua deixou, tranquilidade. Né? Essa semana eu tive assim, uns 2 pacientes que quando eu entrei, eu olhei com 6 para 7 anos, com o bico na boca, que internaram. Nossa, tu fica assim, pensando, coitadinhos. É falta de orientação, né? E outra coisa aí diz assim, pois é, mas daí a minha mãe nos criou todos com chupeta e ninguém teve problema. O problema não é só dente, é que naquela época não reconheciam que dor de garganta repetitiva era da má respiração, otites de repetição, respiração, toda a respiração está tudo errado. Todo o desenvolvimento oral dessa criança, da face dessa criança, exatamente. Não consideram problemas porque não ficou doente. Entende? Exatamente. Mas assim, uma criança que dorme mal, respira mal, com certeza. Consequentemente, eu sempre coloco assim, a criança, tu olha, ela tá dormindo a noite toda, mas ela dorme mal, ela respira mal, no outro dia ela não tem um rendimento escolar adequado. Certeza. Então são coisas que realmente as pessoas não consideram um problema, mas que com a evolução, né? Que nem assim, hoje a gente faz prevenção pensando assim que as crianças de hoje vão chegar aos 60, 70, 80 anos sem medicação. Claro. Diferente da qualidade de vida de hoje, que os pacientes tomam 5, 6 anticonvulsivantes, toma diurético, toma um monte de coisa, né? Claro. E outra, o respirador bucal, o que acontece? O respirador vai na consulta, ele tá com bronquite, aí trata a bronquite, pronto, terminou aquela fase. Aí depois vem outra bronquite, mas e a causa do problema? Ele está tratando pela boca. Consequência. Exatamente. Aí a causa do problema, se tu não resolver a causa do problema, ele vai passar a vida inteira tomando remédio para resolver lá no final. Então não adianta resolver o momento. Né? Exatamente. E aí começam os tratamentos ortodônticos, né, Rosane? Sim, e outra coisa também. Por exemplo, assim, o respirador bucal, o ar que entra pelo nariz é um ar filtrado, é umedecido, é aquecido, é um ar que vai aerar seios da face, conduto auditivo, vai entrar para o pulmão. Tranquilo. Maravilhoso. Agora, o ar que entra pela boca, ele não é aquecido, não é filtrado, não umedecido e tem 30% a menos ainda por cima de oxigenação. Exatamente. Então, e aí, que saúde vai ter essa criança? Aí fica um adulto que ronca, que... né? É uma judiaria. Quando não começa a afetar o desenvolvimento ponderostatural da criança. Com certeza, né? Acomoda tudo. Problema na boca dá problema no corpo inteiro. Exatamente. Mordida cruzada, é só vocês cruzarem um pouquinho e tentar deglutir. Tem que engolir a saliva com a mordida cruzada. Como é que a criança vai comer? Como é que ela vai desenvolver? Sim. E mais uma coisa, o respirador oral... O paladar dele, ele não sente gosto. Com certeza. Porque ele está respirando por um lugar que não é fisiológico. Então, as papilas dele são alteradas e ele vai comer e não tem o mesmo prazer. Sim, e vai respirar, vai deglutir, vai mastigar, tudo pela mesma via. Exatamente. Então, assim, o objetivo dessa nossa conversa, eu acho que é assim, é chamar a atenção dos pais da importância do cuidado da saúde oral da criança e que não vai refletir só na boca. Com certeza. Vai refletir em todo o desenvolvimento. Isso vem dos hábitos. A mamadeira depois da amamentação, a chupeta depois, porque ficou com pena, porque isso e aquilo, quer dizer... que a tua criança é saudável. Então é uma coisa que passa, aquela fase oral passa.
né? É a mesma coisa a gente de madrugada amamentando tal e tal. Mas tudo passa, então é uma coisa que vale a pena a gente fazer. São fases, eu sempre coloco, eu digo assim porque eu sempre trabalho muito isso. Eu estou numa fase agora, que meu bebê recém-nasceu, eu sei que eu vou dormir mal, vou passar períodos, daqui a 3 meses é outra fase, né? E nós somos os responsáveis pelos adultos que nós estamos ensinando e orientando. Né? Eu sempre coloco para as mães também assim, ó, e isso é questão de limite também, né, Rosane? Com certeza. Chupeta é limite, mamadeira é limite. Olha, eu não consigo conceber uma criança com 1 ano chegar e a mãe me dizer que ela mama de 3 em 3 horas, que ela mama 5, 6 mamadeiras por dia. Sabe? Isso é judiaria. Isso aí, assim, é uma coisa que a mãe tá pecando. Ela não quer comer e dá uma mamadeira. Exatamente. Tá comendo um pouquinho, dá mamadeira. Isso que ela não gostou, não oferece mais. Não é assim. Não. Hoje em dia a gente vê na internet um monte de coisas nutricionistas de bebê. Estão muito desenvolvidas, tudo, né? Tá maravilhoso, tem acesso a tudo, a informação tá ali, sabe? E modificou muito a orientação alimentar. E a alimentação veio assim, ó, que ela tá no topo do atendimento. As puericulturas são voltadas a orientar certo a alimentação, porque tem todo esse processo que vai refletir lá na frente, vai refletir num adulto saudável. O hábito que eu passar para o meu filho desde pequeno é o que eu vou ter, né, lá na frente. Então, e o que os pais querem? O melhor para os filhos. Então tá aí a nossa colocação. Isso aí. Se tu quer fazer alguma conclusão, resumir o nosso programa, deixar uma dica. Eu só acho o seguinte, eu acho que quanto mais a mãe se informar, né, receber orientações devidas, fazer esse pré-natal, fazer as consultas bem, por exemplo, o primeiro mês o pediatra faz o primeiro mês no odontopediatra, vai ser mais fácil, porque ela já vai saber o que ela não deve fazer, ela já vai saber o que ela precisa fazer. Não colocar um hábito que depois ela vai ter que judiar da criança para tirar porque ficou sabendo ou está prejudicando, e agora o que eu faço? Perfeito. Eu gostaria de concluir colocando que isso que a gente conversou, todas essas orientações, a gente fala para toda a nossa comunidade. Nós temos o atendimento da saúde pública de Alegrete, que tem um destaque no atendimento, onde nós temos os pediatras, nós temos odontopediatra, né? Trabalhando na rede pública, fazendo esse trabalho. Então, assim, ó, as pessoas procurem a informação, que com certeza elas vão ter um resultado melhor na saúde dos seus filhos. E gostaria de mandar um abraço e lembrar para os nossos ouvintes que hoje o doutor Antônio não se encontra aqui com a gente, porque ele está viajando por motivo de saúde de familiares, que corra tudo bem com eles lá, tá? E encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo a nossa comunidade e aos nossos ouvintes. Obrigada, Rosane. Foi ao ar, programa Revista em Foco. Voltaremos na próxima quarta. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. O prefeito de São Mateus, Espírito Santo, Daniel Santana Sem Partido, conhecido como Daniel da Açaí, foi preso na manhã da última terça durante uma operação realizada pela Polícia Federal com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atua no norte do Espírito Santo. Além dele, também foram presos na operação Minúcios, uma controladora do município, o suposto operador do esquema criminoso e 4 empresários ligados às irregularidades. Os nomes dos outros presos não foram divulgados. Segundo a Polícia Federal, foram obtidas provas que indicam que o prefeito, desde o seu primeiro mandato, entre 2017 e 2020 até no atual, desde o início deste ano, organizou um modelo criminoso estruturado dentro da administração municipal para cometer vários crimes, como direcionamento fraudulento das licitações. O valor dos contratos celebrados pelo município com as empresas investigadas chega ao valor de pouco mais de 43 milhões de reais. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. Você
Você está ouvindo 590 kHz. Somos Rádio Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada por você. Continue ligado.